Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. O profeta Jeremias, pela primeira vez no livro dele, faz um desabafo, dirige a Deus uma oração. Essas orações são conhecidas como confissões de Jeremias. Por quê? Porque os parentes, os compatriotas dele, estão tramando contra ele, estão conspirando contra ele. E ele é como um manso cordeiro que não sabia que estava sendo levado ao matadouro. Então ele pede ao Senhor que veja o que está acontecendo e castigue os seus inimigos. Na verdade, Jeremias é parecido com Cristo, ao ser conduzido como um manso cordeiro ao matadouro. Só que Cristo não pede o castigo, ele pede misericórdia para aqueles que conspiram contra a sua vida. Essa é a grande novidade do Novo Testamento, em que o mandamento do amor se estende até aos inimigos, aqueles que estão separados de nós pela barreira infinita do ódio. No Evangelho, Jesus hoje, depois de ter dito na festa dos tabernáculos ou festa das tendas, no dia mais solene desta festa, se alguém tem sede, venha a mim e beba aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior jorrarão rios de água viva. A multidão fica espantada. Será que ele é o profeta de que nos falou Moisés? Depois de mim o Senhor fará surgir um profeta como eu. Assim diz Moisés no Deuteronômio. Será que ele é o Messias? Não, não deve ser, porque o Messias deveria vir de Belém, cidade de Davi, e não da Galileia, de onde veio ele. Nem todos sabiam onde Jesus tinha nascido. Sabiam que ele havia sido criado em Nazaré, na Galileia. Mas que ele havia nascido em Belém, da Judéia, poucos sabiam. E havia discussão entre eles. Enquanto isso, os fariseus, membros do Sinédrio, haviam mandado alguns guardas para prender Jesus. E os guardas voltaram sem ele. O que houve? Eles responderam: ninguém jamais falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem. Eles ficaram extasiados com o discurso dele. E os fariseus ficaram furiosos. Também vós os deixaste seduzir? Será que algum dentre nós dos chefes se deixou seduzir por ele, acreditou nele? Mas esta gente que não entende nada da lei, essa gente são os malditos. Nicodemos, que era fariseu e havia estado com Jesus de noite, conversando com ele, e Jesus lhe revelou sobre o batismo, o renascimento da água e do Espírito, tentou defender Jesus. Por acaso a nossa lei julga alguém sem antes ter ouvido falar? Mas os seus companheiros disseram: estuda, e tu verás que da Galileia não surge nenhum profeta. E cada um foi para a sua casa. Então Jesus também está para ser preso, está para ser condenado, e a razão é, ninguém sabe a razão, porque ele só faz coisas boas. Ele convida as pessoas para receberem água viva, que é o Espírito Santo. A razão está na inveja, pura e simplesmente. Será por inveja que ele será entregue à morte. E a inveja é capaz de fazer ruínas se nós não a extirparmos de nosso coração. A inveja é uma planta daninha que impede de nós vermos no outro as qualidades que Deus nele colocou, que vejamos somente os defeitos e amplificados. Nosso Senhor não se importou com a perseguição. Aliás, ele disse que era necessário ser perseguido. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o crucificarão e ao terceiro dia ressuscitará. Ele falou isso 3 vezes. E quanto a nós? Se nós formos perseguidos por causa dele, primeiro não devemos estranhar, porque o discípulo não é maior do que o mestre. Se ao pai de família chamaram Beelzebu, imagine como chamarão seus familiares. Mas não só não devemos estranhar, mas devemos nos alegrar. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem toda a sorte de calúnias contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Gente, ir para o céu já é tão bom. Mas ele promete que lá no céu haverá uma grande recompensa para nós quando formos perseguidos por causa dele. Que bem-aventurança maravilhosa, não é? Nem sempre a gente pensa nisso. É não apenas para nós suportarmos com paciência as perseguições, mas para nós bendizermos a Deus por causa delas. Assim fizeram os apóstolos Pedro e João, quando saíram do Sinédrio açoitados com varas.
Eles saíram de lá felizes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas, injúrias, pelo nome do Senhor. Essa alegria nós devemos ter. E esta alegria não acaba nem no meio da quaresma. A alegria de sofrer com Jesus e, mais ainda, por Jesus. Digo mais, se a nossa vida está extremamente tranquila e não há nenhum sofrimento, talvez seja porque nós não estejamos dando testemunho de Cristo. Nós não estamos incomodando. Nós não estejamos sendo a luz que afugenta as trevas. Não estejamos sendo aquele rio de água límpida que incomoda os que estão atolados na lama. Não estamos sendo aquele sal que salga e dá sabor a toda a massa. Não estamos sendo o fermento que faz a massa crescer. Não estamos sendo aquela cidade colocada sobre os altos das montanhas. Tudo isso são imagens da Bíblia. São imagens que designam a nós cristãos. Se nós não estamos sendo isso tudo, e se o mundo está contente ou satisfeito ao ver-nos nosso comportamento, alguma coisa deve estar errada. Talvez, sem perceber, nós estejamos imitando este mundo. Não sejamos assim. Não tenhamos vergonha da cruz de Cristo. Não nos envergonhemos de fazer o que ele fez e de detestar aquilo que ele detestou. Porque de nada vale o aplauso dos homens aqui nesta terra, mas de tudo vale a recompensa que nos está reservada nos céus. E nós estamos aqui para agradar a Deus. Se pudermos agradar a Deus e também aos homens, ótimo. Mas se tivermos que escolher entre um e outro, temos que escolher agradar a Deus, mesmo sofrendo as incompreensões dos homens. Isso é uma lição para nós levarmos para casa. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.